Vamos abrir o livro de Efésios no capítulo 6. A partir do verso 1. Vamos ter mais um momento de oração. Pai, nós queremos nos submeter à Tua palavra e te pedir o auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos alcançar a riqueza e a profundidade da Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel e verdadeiro. E o Senhor nos disse que nos limparia com a lavagem da palavra. E nós estamos aqui dispostos, Senhor, a sermos lavados pela Tua palavra. Por isso queremos te pedir que nenhum espírito de distração, nada venha roubar o espírito da palavra, Senhor. Mas que nós possamos estar completamente compenetrados na Tua palavra, Senhor. Para poder todos nós juntos crescer para Ti na graça e no conhecimento. E para isso contamos com a Tua misericórdia, Senhor. Porque nada temos, só Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso nos ajuda nessa noite. Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 6 de Efésios, verso 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e para que te prolongue os dias sobre a terra. E a vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus, nós estamos chegando à reta final do livro de Efésios. E com a graça do Senhor, nós temos ministrado aspectos bem práticos da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, aspectos espirituais, para que, de alguma forma, a palavra de Deus seja mais entendível aos nossos ouvidos. Porque, muitas vezes, nós mistificamos as coisas espirituais e colocamos muito longe de nós. Mas esse não é o intuito do Senhor. O intuito do Senhor sempre está perto de nós. Então, quando nós nos ajuntamos com o intuito de receber do Senhor a palavra dEle, Ele é fiel e dispensa a sua palavra a nós. E nós temos aprendido realmente que a igreja é essa grande família, essa família celestial. No capítulo 2, verso 19, Paulo diz assim: agora nós não somos mais forasteiros nem peregrinos, mas concidadãos do céu. Família de Deus. E quando nós entramos nos aspectos práticos da carta, capítulo 4, 5 e 6, você vai ver que Paulo está tratando muito praticamente sobre sujeição e sobre unidade. Nós vemos no capítulo 4, verso 3, que ele diz: mantendo a unidade do Espírito no vínculo da paz. E como é difícil nós nos sujeitarmos uns aos outros, né? No capítulo 5, verso 22, nós vemos que Paulo diz que a mulher deve ser sujeita em tudo a seu marido como ao Senhor. Mais uma sujeição. E agora aqui no verso 1 do capítulo 6, Paulo diz que o filho deve obedecer aos seus pais no Senhor. Graças a Deus que o nosso Cristo, nosso Senhor, Ele foi um exemplo de sujeição. Ele, mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ainda que na oikonomia de Deus, no capítulo 1, verso 10, Paulo vai falar sobre uma oikonomia, na plenitude dos tempos. A palavra no grego é oikonomia, que quer dizer o governo da casa de Deus. Mesmo Cristo, Jesus sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus.
mas ele se submeteu à autoridade do Pai. E ele diz que em tudo ele foi sujeito ao Pai. Em Filipenses capítulo 2, verso 8, ele diz: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte de cruz. O Senhor foi em tudo obediente ao Pai, se sujeitou ao Pai por causa do governo da casa de Deus. Mesmo ele sendo coeterno, coexistencial, tendo o mesmo poder, tendo todos os atributos de Deus o Pai, ele se sujeita ao Pai. E a sujeição é um princípio de unidade. Sem sujeição, nós não vamos ter unidade. E nós precisamos lembrar que no capítulo 5, quando Paulo está falando sobre o homem e a mulher, ele diz no verso 32 que grande é esse mistério, mas ele se refere a Cristo e à igreja. Ele está tratando de aspectos práticos, aspectos naturais, para que nós, de alguma maneira, pudéssemos nos aproximar um pouco mais das verdades ocultas em Cristo, dos mistérios que temos em Cristo Jesus. Então ele nos apresenta que assim como a igreja se sujeita a Cristo, a esposa deve ser sujeita ao marido. Não é mesmo? Esse é o assunto de Paulo. Ele está permeando entre dois assuntos, parece que é dois aspectos. Ao mesmo tempo, a sabedoria de Deus empregada a Paulo, ele está dizendo agora que a esposa precisa ser submissa ao marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. E o assunto continua. E no capítulo 6, verso 1, agora Paulo diz que os filhos devem ser sujeitos, obedecer os seus pais no Senhor. Como nós precisamos obedecer, irmãos, os nossos pais. Veja como é importante a obediência. Meu pai, muito tempo atrás, falava que, naturalmente, a gente aprende primeiro o ABCD. Mas na vida espiritual, a primeira coisa que o cristão precisa aprender é obedecer. Isso é muito importante, irmão. Porque muitas vezes nós não conseguimos caminhar porque nós não sabemos, não temos maturidade espiritual para prosseguir. Então, se nós não temos a quem seguir, se nós não temos realidade de vida nos irmãos, se nós não estamos caminhando juntos com os irmãos, se nós não estamos em unidade, em sujeição, em humildade, nós não vamos conseguir crescer. Por isso, irmãos, que a família hoje ela é tão atacada. E nunca na história da humanidade a família foi tão atacada. Porque o diabo sabe que se ele destruir a família natural, como que os homens vão entender o que é realmente a família celestial? O Senhor nos fez família natural, para que de alguma forma Ele pudesse se comunicar a nós, para comunicar os seus atributos a nós, para que nós pudéssemos entender das coisas celestiais. E chegará um tempo que nós só vamos ter a família celestial. Porque na família celestial, quando nós somos introduzidos nessa vida que é de Cristo, nós sabemos que essa é uma vida eterna. E a nossa família natural, ela representa a família espiritual. O irmão Gino falava que parece que a última potestade que está governando o mundo, que de gerações e gerações parece que a potestade muda. E essa potestade que agora está sobre nós é uma potestade que ataca ferozmente as famílias. Se nós não termos famílias saudáveis, nós não vamos conseguir pregar o Evangelho. Porque precisamos pregar o Evangelho com o nosso testemunho. E por isso que Cristo saiu dando testemunho. Você vê que a palavra diz que Ele é o autor de todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele foi o construtor, Ele foi a sabedoria de Deus. Nele, em Cristo Jesus, todas as coisas subsistem. E Ele tendo todo esse poder, toda essa sabedoria, Ele veio e se sujeitou. Ele nos mostrou algo, um princípio cristão, que é a sujeição. E sem esse princípio, nós não vamos conseguir ter uma vida de igreja, uma vida de família, uma vida de cristão. Porque um cristão que não é sujeito,
ele não é um cristão. Porque se nós não olharmos para Cristo e vermos a sujeição de Cristo, ele sempre falava assim: nada do que eu faço de mim mesmo, mas tudo que eu faço à vontade do Pai Celestial. Ele sujeitou todas as coisas, para que hoje, se sujeitou em todas as coisas, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E o fruto dessa sujeição do nosso Senhor Jesus Cristo somos nós. Como é importante a sujeição. Por isso que Paulo, ele está tratando de dois aspectos aqui. O aspecto humano e o aspecto espiritual. Nunca esqueça disso, irmão. Quando ele diz: filhos, obedecei aos vossos pais, no Senhor. Muitas vezes, eu vi irmão dizer que nós precisamos, então, obedecer ao nosso pai no Senhor. Mas se nós lermos a carta gêmea, que é Colossenses, capítulo 3, verso 20, diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Amém? Veja, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Irmãos, quando a palavra diz no Senhor, é que nós temos que obedecer em Cristo. Não é se o nosso pai está no Senhor ou não, mas nós temos que olhar para Cristo e estar em Cristo, e essa obediência é no Cristo. Então, quando nós nos sujeitamos aos nossos pais, nós estamos em Cristo. Porque realmente na igreja existem pais e filhos. Mateus 23:8 diz assim: a ninguém chameis de pai, um só é vosso pai, vós sois todos irmãos. Mas, irmãos, você não precisa chamar ninguém de pai, mas você tem um pai na fé. Você tem irmãos que cuidam de vocês. Vocês têm irmãos que vocês podem contar. Estes são realmente pais na fé, pessoas que cuidam da família de Deus. Você consegue me entender? Muitas vezes nós desqualificamos essas verdades bíblicas. Veja o que Paulo fala em Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2, ele diz assim: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Veja o que ele fala em Gálatas, capítulo 4, verso 19: filhinhos, por quem novamente sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então veja, Paulo, assim como Cristo, ele dá um exemplo para nós. Ele trabalha para que Cristo seja de uma vez por todas formado nos irmãos. Amém? Veja como nós devemos considerar. Precisamos considerar as coisas espirituais, irmãos. Porque se nós não conseguimos ver as coisas espirituais, nós não vamos conseguir considerar nas coisas naturais. Por isso que hoje os filhos não são obedientes aos pais. Por isso que hoje é tão difícil um filho se submeter ao pai. E querendo ou não, o nosso Deus é um Deus de geração em geração. Quando você tem um pai, que ele é um servo de Deus, que lhe dá testemunho de Cristo, e você vê um testemunho de Deus no seu pai, então você vai ter uma geração de Cristo perto de você, um contato realmente com o Espírito de Deus com você. Mas agora, quando você vê o seu pai, você filho, criança, por um exemplo, o seu pai pregando aqui ou falando em casa das coisas do Senhor, mas dentro de casa ele não vive o que ele fala, então isso vai gerar o que em você? Vai gerar ira em você. Por isso, no verso 4, Paulo vai dizer assim: pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Veja que interessante, irmão. Se nós falarmos das coisas espirituais, se na realidade espiritual nós não tivermos verdade,
nós estamos provocando a ira nos nossos filhos. Então você vê, como eu sempre digo para os irmãos, se você vai num presídio hoje, você vai ver que, infelizmente, a realidade é que quase 80% dos encarcerados são filhos de supostos cristãos. E por que isso? Porque às vezes, não todas as vezes, os pais, eles têm uma boa oratória. Eles podem saber tudo da teologia. Eles podem ter uma grande explicação. Eles podem ser grandes pregadores, ser reconhecido pelos outros, mas dentro de casa, a família sabe que aquilo é uma mentira. E de uma certa forma, irmãos, quando nós somos assim, nós provocamos a ira nos nossos filhos. Amém? Veja que eu estou tentando ser igual ao Paulo, tratar de assuntos naturais, mas não nos esquecendo dos assuntos espirituais, porque eles estão conectados, irmãos. A nossa família vai ser uma família sadia, se realmente a nossa vida espiritual ser sadia. Porque quando a nossa vida espiritual não ser sadia, a nossa família também não vai bem. Aí eu quero dizer para você, não adianta eu e você quebrar nos nossos filhos de pau. Nós estamos apenas espancando as nossas crianças, porque nós não temos autoridade. E no mundo espiritual, a autoridade é dada com vida e testemunho. A autoridade espiritual, ela é dada com testemunho. Se você se sujeita a um irmão, é porque você vê testemunho na vida desse irmão. Porque, irmão, se você se sujeita a pessoas que você não vê testemunho, saia de perto dessas pessoas. Essas pessoas não são dignas de sujeição. Por isso que na igreja nós precisamos caminhar em comunhão. Sabe? Nos preocupar com as coisas uns dos outros. Porque quando nós estamos em comunhão, nós estamos conhecendo as qualidades dos irmãos. E também os defeitos. Porque nós somos cheios de defeitos, irmãos. Só que um coração aquebrantado o Senhor não despreza. Veja, o nosso Deus sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E o texto quer dizer, irmãos, que nós realmente devemos nos submeter uns aos outros. Não tem saída para nós que somos crentes. Como nós precisamos aprender a obediência de Cristo. Como nós somos desobedientes à palavra de Deus. Como nós precisamos aprender mais de Cristo. O Senhor disse que desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. O Filho em tudo se submeteu ao Pai. E nós precisamos em tudo nos submeter a Cristo. E nos submetendo a Cristo, nós nos submetemos aos irmãos. Porque esse, irmão, é um mandamento com promessa. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, no Cristo. Em Cristo, na obediência de Cristo, na sujeição de Cristo, como Cristo se sujeitou, como Cristo encarnou, veio em carne, foi carpinteiro, aprendeu a profissão do Pai, trabalhou, porque ele era exercitado no serviço, se sujeitou ao pai e à mãe, foi obediente em tudo. E agora ele diz que nós precisamos ser obedientes como ele foi. Verso 2: honra o teu pai e a tua mãe. Porque é o primeiro mandamento com promessa. E também não é só o primeiro mandamento com promessa, mas também é o primeiro mandamento de relacionamento. É um mandamento de relacionamento, irmão. O Senhor quer ter relacionamento com nós. E nós precisamos ter relacionamento com os irmãos. Porque se nós não termos relacionamento com os irmãos, nós não vamos ter relacionamento com o Pai que está no céu. Então veja,
essa via de mão dupla. Precisamos tratar de um aspecto natural e precisamos tratar de um aspecto espiritual. A família está sendo muito atacada. Os filhos são desobedientes aos pais. Os pais estão provocando a ira dos filhos. Por quê? Porque eles não têm uma realidade espiritual. E sem realidade espiritual, nós não vamos ter realidade natural. Então as famílias estão sendo destruídas porque falta conhecimento. Porque o meu povo sofre por falta de conhecimento. Como nós precisamos nos submeter ao Senhor. Como nós precisamos nos submeter, irmãos, à palavra de Deus. Porque senão, nós não vamos conseguir crescer na graça e no conhecimento. E a honra, ela é muito diferente do obedecer. A honra é diferente do obedecer. A obediência é uma ação. A honra é uma atitude. Você tem honrado o seu Pai Celestial, irmão? Veja, essa corrente de mão dupla continua aqui. Se você não honra o seu Pai Celestial, você também não vai honrar o seu Pai natural. E você, se não consegue honrar o seu Pai natural, é porque você não honra o seu Pai que é Deus. Porque um filho de Deus, um irmão crescido no Senhor, que honra a Deus, ele honra o seu Pai. Então, a ação é diferente da atitude. E veja, para que te vá bem. Nossa, irmãos, como nós vemos irmãos sofrendo porque não honraram o seu pai, porque desobedeceram os seus pais. Como nós vemos irmãos sofrendo porque não honraram os irmãos, porque desobedeceram os irmãos, porque não tomaram conselho dos irmãos. Porque os irmãos, diz lá em Hebreus capítulo 13, verso 17, que nós precisamos olhar para os nossos guias, que são os irmãos mais velhos, porque eles zelam pelas nossas almas. Vamos ler lá, Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto é aproveitável a vós outros. A palavra aqui é egenomai. Egeomai. O que ela quer dizer? Ela quer dizer aquele que vai na frente. Ela não quer dizer aquele pai, mas ela quer dizer uma pessoa que está instruída com autoridade. Assim como um rei, ele delega funções, ele coloca lá um homem como um capitão da guarda, uma pessoa de confiança dele, assim o Senhor, ele delega funções. E as funções no reino de Deus são para todos os irmãos. As funções, elas não são uma função igual num exército, que é uma hierarquia, porque na igreja a sujeição é em amor. Veja, irmão, jamais eu estou querendo dizer que você tem que se sujeitar a mim ou a qualquer irmão. Ainda que se você fizer isso por amor, sem a indução, você será abençoado. Só que isso é uma escolha sua. Agora, dentro dessa escolha, você vai ver como você vai viver. Se você tem honrado as pessoas, você vai bem. Mas, infelizmente, se você desonrar aqueles com quem o Senhor tem unido você, realmente a sua vida vai de mal a pior. Porque nós devemos lembrar, veja, um pouquinho mais acima, no verso 7, o escritor aos Hebreus vai dizer assim, capítulo 13, verso 7, lembrai-vos dos vossos guias,
os quais pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Está falando dos guias que já tinham morrido. Olhar para os irmãos, a vida dos irmãos. E agora o escritor vai nos dar a certeza, veja, porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo poder que esses guias passados, que esses irmãos maduros tiveram lá no passado, também nós podemos ter. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós precisamos nos considerar. Por isso que a palavra de Deus, ela é tão singela quando ela diz assim: considerai os outros superiores a vós. Porque veja, irmãos, o que aconteceu no jardim do Éden com Adão e Eva? Eles eram sujeitos a Deus, mas o diabo, o insujeito, o orgulhoso, o prepotente, todos esses adjetivos nasceram no diabo. Ele foi e enganou Eva. E ele disse para Eva: não, você pode comer dessa fruta, porque o dia que você comer dessa fruta, você será igual a Deus. Mas o princípio do Senhor é a sujeição. E Cristo veio nos ensinar essa sujeição. Ele, sendo Deus, Ele se sujeitou ao Pai. Na oikonomia, no governo da casa de Deus. Ele se sujeitou ao Pai. E às vezes nós, irmãos, não sendo nada, não conseguimos nos sujeitar aos irmãos. E por isso, irmãos, que a nossa família vai de mal a pior. Que a nossa vida secular vai de mal a pior. Porque a nossa vida natural, ela depende da nossa vida espiritual. Assim como a nossa vida natural, ela vai conotar como nós estamos espiritualmente, a nossa vida espiritualmente vai conotar como vai a nossa vida natural. Então, antes de nós pensarmos em corrigir os nossos filhos, nós precisamos dar o exemplo para os nossos filhos. Porque Deus fez assim conosco. Ele disse: em tudo eu dei o exemplo. Ele precisou dar o exemplo. Então Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para se sujeitar a homens. E Ele era um homem, era Deus homem, e Ele se sujeitou a homens. Você imagina o construtor do universo, não só dessa galáxia, Adriano, mas de todas as galáxias. Aquele que construiu todas as coisas, aquele que chama as estrelas pelo nome. Ele se sujeitou ao seu pai, que era um carpinteiro. Então, aquele que criou as árvores do nada, ele começava a manipular a matéria e aprendia com seu pai. Esse era o nosso Cristo. Ele era um homem sujeito à autoridade. E na igreja nós precisamos nos sujeitar à autoridade. Assim como nas nossas famílias, nós precisamos nos sujeitar à autoridade. Porque disso vai depender a nossa vida. Então veja, um aspecto prático para nós que somos pais. Nós queremos educar os nossos filhos, precisamos dar o exemplo. Se nós não queremos que os nossos filhos mintam, nós não podemos mentir na frente deles. Senão, quando você mente, e você bate no seu filho quando ele mente, você não está corrigindo seu filho, irmão. Você está espancando seu filho. Há uma grande diferença aí. Mas se você é um homem de Deus, que mentia, mas agora não mente mais, você pode chegar para o seu filho e dizer: você vê o seu pai mentindo? Não. Então, porque você mentiu, você precisa ser corrigido. Porque quando nós corrigimos, sem autoridade, nós estamos provocando a ira nos nossos filhos. E é por causa disso, irmãos, que existem tantas pessoas com problemas com Deus. Nós estávamos dando uma palavra no centro de recuperação essa semana, e o irmão que coordena lá falava que o grande problema das pessoas que estão lá internadas é o relacionamento.
E, para o nosso susto, quando perguntava o nome de um, João, o outro, Pedro, o outro, Gabriel, o outro, Isaac, o outro, irmãos, é triste, irmãos, a realidade que as famílias estão sendo destruídas por causa de princípios que estão sendo quebrados. Por isso que Paulo, nessa parte tão prática da carta, ele precisa mostrar para nós que nós precisamos ter princípios. É por isso, irmã, que é tão difícil vocês se submeter aos maridos. Não vai ser fácil, irmã. Vai ser terrível. Você sempre quer dar o jeitinho. Né? As mulheres são assim, às vezes, algumas tentam bravas, daí não conseguem, tentam com carinho. Daí não conseguem, vão tentar de outro jeito. E eles vão, e vão. E é tão difícil se sujeitar. Por quê? Porque a nossa carnalidade está muito forte dentro de nós. Esse pecado que habita em nós, muitas vezes nos domina. E nós sempre queremos ter razão. Não é verdade? A não ser que no seu casamento não seja assim. Né? Ainda que muitas vezes as nossas esposas estão com a razão. Né, irmão André? Muitas vezes. Mas realmente, você vê que dentro de nós, e me incluo com vocês, existe essa rebeldia que muitas vezes nós não sabemos nem de onde vem. E nós precisamos ajeitar as coisas para que a nossa família possa ser uma bênção. E além de uma bênção, ela seja um testemunho na cidade. Patrick, a sua família precisa ser um testemunho nessa cidade. Não é? Marcelo, a sua família precisa ser um testemunho nessa cidade. Adriano, a sua família precisa ser um testemunho nessa cidade. Jean, a sua família precisa ser um testemunho nessa cidade. E você sabe por quê, irmãos? Quando você vai numa casa de recuperação, 80%, 90% são filhos de cristão. Você sabe por quê? Quando você vai num presídio, 80% quase por cento dos presos são filhos de cristão. Você sabe por quê, irmãos, que segundo as estatísticas, 89% do Brasil é cristão, e ele vai cada vez de mal a pior, porque as famílias não têm sido exemplo para os filhos, para a sociedade. E Paulo precisa dizer para nós que nós precisamos dar exemplo, porque um filho que não obedece o pai, ele não tem conhecido as realidades espirituais. Porque uma mulher que não se sujeita ao esposo, ela não tem conhecido as realidades espirituais. Porque o esposo que não ama a mulher assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, ele pode saber tudo, mas ele não tem realidade nenhuma espiritual. Ele não dá um descanso para a esposa. Assim como se o filho não honrar o pai, ele não tem conhecimento nenhum espiritual. Como você honra o pai? Com as suas atitudes. Então nós precisamos obedecer e honrar. Como é importante nós obedecermos e honrarmos. Como é importante nós sermos testemunhos de famílias segundo as Escrituras. Hoje, irmãos, esse espírito que opera no nosso meio aqui, essa potestade que governa o mundo, é uma potestade terrível. Ela é tão terrível que ela está destruindo as famílias. O diabo quer colocar no coração das pessoas que existem famílias sem a bênção de Deus. Então ele tem deturpado a família. Esse é o papel do diabo. Então ele diz que um homem com outro homem pode formar uma família. Ele diz que uma mulher com outra mulher pode formar uma família. Então você vê a total depravação da raça humana sendo conduzida nos nossos dias. E vai chegar um tempo que você vê um casal hétero, você vai se assustar.
Porque no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, isso já está, irmão, é terrível. Por quê, irmão André? Infelizmente, porque a igreja tem esquecido de dar o testemunho do que é uma família segundo o coração de Deus. A igreja tem esquecido de demonstrar para o mundo o que é uma família feliz. E uma família feliz não é aquela família que tem dinheiro. Uma família feliz é uma família que é governada por Cristo. Amém? A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. E esses dias um irmão perguntou para mim, o que é a bênção do Senhor? Eu falei, é Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo, não tem nada. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não tem Cristo, você é um miserável, você é um vazio, você está condenado ao inferno, ao lago de fogo, terrivelmente condenado. Mas se você tem Cristo, Ele te limpou, o seu sangue te purificou dos seus pecados, hoje você é uma nova criatura, você não é mais forasteiro, agora você é da família de Deus. Você é uma poesia de Deus, você é um filho. E quando você se torna um filho, você se torna herdeiro de Deus. Existe alguma riqueza maior do que você ser herdeiro de Deus? Nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa família. Essa é essa responsabilidade. Precisamos ter responsabilidade com essa palavra. Precisamos olhar para os irmãos do passado. Como que eles tratavam esses assuntos? Como os irmãos eram fervorosos na palavra. Eu sempre falo para os meus amigos e para os irmãos que eu tive um testemunho dentro de casa e isso para mim, irmão, foi um alicerce. Falo para minha filha, para minha esposa, para os amigos. Porque eu sempre via meu pai orando por mim. Eu via meu pai orando, lendo a Bíblia, pregando o Evangelho, sendo um servo de Deus, e isso veio dentro do meu consciente. Se eu falar para ti, Magda, que eu lembro de alguma pregação do meu pai lá no púlpito, não lembro de nenhuma. Nenhuma, irmão. Mas da vida dele dentro de casa, eu lembro de tudo. Você consegue entender o que eu estou falando? Que a vida que ele tinha dentro de casa era o verdadeiro testemunho que nós precisávamos. E das pregações, me lembro de tão pouco. Naquele tempo não tinha vídeo, não tinha câmera, não tinha celular que gravava, então as coisas se passaram assim. Mas da vida dele dentro de casa, irmão, nós lembramos de tudo. De tudo. De como Deus transformou a vida do meu pai. De como ele virou um servo de Deus. De como ele deu a vida pelo Evangelho. De como ele cooperava com os irmãos. E isso transformou a minha vida, mesmo eu querendo correr para longe de Cristo. Cristo não deixou, porque isso estava no meu subconsciente. Meu pai era um homem de Deus. Meu pai orava. Posso falar que o maior orgulho é dizer que meu pai era um servo do Senhor. E isso é a melhor herança, irmãos, que nós podemos deixar para os nossos filhos. Não vai existir herança maior do que nossos filhos olhar para o nosso passado e dizer: meu pai foi um servo de Deus. Foi um grande homem do Senhor. Deu a vida pelo Evangelho. Talvez nós podemos pensar que os nossos filhos vão dizer: meu pai foi um grande empresário. Meu pai foi isso, foi aquilo. Qual é a riqueza que nós temos? Se não é Cristo. Amém? Então nós precisamos, irmãos, tratar esses problemas, curar essas feridas. Muitos de nós temos problemas com relacionamento porque viemos de famílias destruídas. E quando você vem de uma família destruída, você não tem esse subconsciente do que é uma família saudável. E como tratar isso agora? Não dá mais tempo para nós, Felipe?
É claro que dá, irmãos. Você vai saber o que é uma família saudável quando você ser inserido e enxergar o que é a igreja. Porque você vai para a verdadeira família, que é a família celestial. E quando você enxergar o que é a igreja e entender a sujeição, que a sujeição não é por posição, mas a sujeição é em amor. Assim como o filho em tudo se sujeitou, nós precisamos nos sujeitar. Que os dons espirituais foram repartidos para a igreja. O ministério hoje não é de um homem, de um fulano, de um ciclano. O ministério é da igreja. A obra é da igreja. É uma obra coletiva. Nunca foi uma obra individual. A individualidade nasceu no coração do diabo. E como dizia um filósofo antigo, falar assim, a nossa vida privada, realmente, ela é uma privada. Porque quando nós nos isolamos, a única coisa que nós sabemos produzir é coisas que Paulo considerou como esterco, como excremento humano. Considerei todas essas coisas como excremento humano para ganhar a Cristo. Não é assim? Nós precisamos, irmãos, aprender a obediência. Porque Paulo fala assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e te prolongue os dias sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Tem que ter disciplina? Tem. Tem que ter disciplina para mim? Tem. Nós lembramos que o Senhor disse que Ele disciplina aquele que Ele tem por filho. Tem que ter disciplina para os nossos filhos? Tem. Mas se você não tem autoridade, não espanque seu filho. Quando você espancar seu filho, a única coisa que você está produzindo é ira no seu filho. Mas quando você tem a autoridade de Deus, o Senhor tem tomado você, tem conduzido você a uma vida com Ele, então você pode disciplinar o seu filho e criar ele no caminho do Senhor, na admoestação do Senhor, ensinando ele segundo o Senhor, porque você está no Senhor, e quando você ensina o seu filho no Senhor, você está fazendo ele crescer. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Você que gosta de ler biografias, existem muitas biografias de irmãos do passado que aconselho você a ler. Irmãos que deram a sua vida pelo Evangelho. O autor aos Hebreus diz: lembrai-vos dos vossos guias, dos quais pregaram a palavra de Deus, considerai atentamente o fim da sua vida, imitai a fé deles. Paulo diz: sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Existem pessoas que são dignas de ser imitadas, porque a imagem de Cristo reflete na vida delas. Então você vê um irmão sujeito, um irmão que ama, um irmão que considera, um irmão que você vê que tem amor pela sua vida. Esse é um irmão digno de você imitar, porque você imitando ele, você está imitando Cristo. Amém? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua palavra. Nós nos submetemos à tua palavra, Senhor, porque sabemos que a tua palavra é a verdade. É lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, para que realmente nós possamos pregar o Evangelho para a nossa família, Senhor.
para que nós possamos ganhar o coração dos nossos filhos, para que os nossos filhos possam vir a te conhecer, Senhor, segundo a tua palavra e segundo o poder do teu Espírito que age em nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos perdão se muitas vezes não temos dado, Senhor, o testemunho que precisávamos dar, Senhor. Mas te pedimos que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento que há no teu Filho, Senhor. Para que nós possamos ser sujeitos, Senhor, igual o teu Filho se sujeitou e com morte e morte de cruz, Senhor. Nós, Senhor, te pedimos que o Senhor ajude cada irmão, cada irmã, em cada debilidade, que o Senhor nos ajude como filhos a nos submeter aos nossos pais, tanto espiritualmente como materialmente, Senhor, para que nós possamos ser um testemunho vivo nessa cidade para o mundo, Senhor. Porque nós sabemos que Satanás tem atacado as famílias. E como é importante, Senhor, nós priorizarmos a nossa família celestial. Porque sem a família celestial, a nossa família natural vai muito mal. Nós te agradecemos pela tua palavra e nós nos sujeitamos a ela. E te pedimos, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos saber como proceder na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em nós. Proclamamos, Deus, tua palavra,